Mais um programa Biowoman no ar. O programa Biowoman, vocês já sabem, aborda tudo relacionado ao universo feminino, aqui na RS Play, canal 524 da Claro TV. Hoje nós vamos abordar um tema muito importante. Nós vamos falar de saúde mental e de feminicídio. Para isso eu trouxe a psicóloga Fernanda Guillot. Seja muito bem-vinda, Fê. É um prazer te receber aqui. Vamos falar sobre um tema aí polêmico, triste, né? Oi, Mel, obrigada pelo convite. Realmente é um tema muito sensível, na verdade, né? Porque hoje o Rio Grande do Sul registra o 10º caso de feminicídio esse ano no estado. Então, é um tema que a gente precisa abordar com muita delicadeza e, ao mesmo tempo, enfatizar cada vez mais essas questões da saúde mental, tanto das mulheres como também dos seus parceiros, né? Porque acaba na relação existindo essa necessidade do olhar no contexto. Então, te agradeço o convite e a oportunidade de poder falar sobre esse tema tão necessário. Nós que agradecemos imensamente tu compartilhar conosco o teu conteúdo, o teu conhecimento e estar aqui falando sobre esse tema. Fala um pouquinho pra gente quem é a Fernanda Guillot. Então, eu sou psicóloga, trabalho com a abordagem de terapia cognitivo-comportamental, atendo em consultório, também faço consultoria para as empresas e trabalho com saúde mental dos homens e de casais, né? Também aborda aí muitas questões de relacionamento dentro desse contexto. Faz terapia de casais? Faço terapia individual, mas quando necessário, eu convido, né, o par do meu paciente a participar também de algumas sessões. Porque muitas vezes os conflitos, eles estão direcionados a questões do relacionamento conjugal, né? Hoje, o maior número de procura no consultório é esse, é praticamente 100%. Eu fico pensando, né, Fê, normalmente, até culturalmente, a mulher é que é a louca, a mulher é que é a dramática, a mulher é que chora, que grita, que bate pé, e a mulher é que tem as dores, né, da relação. Só que, tu vai confirmar para mim, com o teu conhecimento, com a tua experiência de consultório, os homens também têm, né? Os homens sofrem, mas Exatamente. Os homens sofrem, mas existe um embotamento afetivo da parte masculina. Eles não conseguem reconhecer o próprio sofrimento, até por uma questão cultural, né, Mel? Sim, aquela história, o homem não chora. O homem não chora, levantou, vai de novo. E o homem que se mostra frágil desde a infância ou com suas dores que não são associadas à forte masculinidade, ele vira um momento de piada, né? Vira ali uma pessoa, um indivíduo desde criança, um motivo de piada dentro da rodinha de meninos, dos amigos, mas existe um sofrimento que acaba sendo reprimido e até não reconhecido pelos homens. E muitas vezes eu vejo que também é muito recorrente isso. Atualmente a sociedade tem um número incrível, enorme de narcisistas. Sim. E aí é justamente aquele ser que tem a necessidade de validação, né? Que ele tem que estar impecável, ele tem que ser o centro das atenções, ele tem que ganhar sempre, né? E isso é total impacto na saúde emocional e de como ele vai tratar a companheira dele, né? Mas o narcisista, essa necessidade de delírio de grandeza, inclusive, de ter tudo muito perfeito, tudo maior, tudo grande. Essa representação da perfeição e de tudo enorme mostra uma fragilidade, o quanto ele se sente diminuído. E aí, para que ele se sinta bem, ele acaba diminuindo o outro. Muitas vezes nessa relação entre homem e mulher, se o homem é narcisista, ele se sente tão diminuído, ele precisa sempre da mulher mais produzida, ele precisa ser o mais produzido. Tudo é maior, mas lá dentro ele é muito pequeno. Ele se sente inferior no seu íntimo e por isso essa representação de tudo perfeito e de até para se sentir tão grande, tão maior, ele diminuir a pessoa que está com ele. E isso é adoecedor para qualquer relacionamento. Sim. E aí entra a questão da dependência emocional,
que eu considero uma doença. É algo bem complicado, bem difícil de lidar, porque eu também vejo que as pessoas que não têm o emocional fortalecido, elas não conseguem prosperar nas outras áreas da vida. É difícil, quando tu tem um problema emocional, tu não consegue fazer mais nada, né? Porque a nossa mente, a mente da gente mente pra gente. Isso é uma frase que eu costumo dizer, a mente da gente mente pra gente. Então, a gente acha que tá bem, a gente entra num sistema de dependência, num fluxo, né? E eu digo num ciclo, inclusive, até de violência, porque a gente não consegue se reconhecer dentro desse ciclo. E aí a gente fica frágil e acha que é normal estar frágil. E aí não consegue evoluir em várias camadas, em várias áreas da vida. Mas essa questão, assim, da dependência emocional e do narcisista, a gente tem muito claro isso na psicologia. Todo narcisista procura uma pessoa dependente. Sim, ela vai dar suprimento àquilo que ele precisa. A necessidade dele. Então, o que falta nele, né? O que ele precisa dessa vítima. Entrega, acaba sendo uma vítima, né? Aí ele supre com essa pessoa dependente. Também a gente diz que um narcisista pode, sim, buscar uma pessoa que a gente chama de histriônica, que é uma outra patologia. O que é uma histriônica? Uma histriônica é uma pessoa que é muito alegre, muito divertida, muito autoastral, e o narcisista por si, ele não consegue ser essa pessoa. Ele pode até ter essa necessidade da perfeição, mas existe uma dificuldade muito grande de se expressar de um narcisista. Então, comumente, assim, normalmente os narcisistas, eles não são aquelas pessoas super alegre, divertida, que chega no lugar tomando conta e conversando com todo mundo. Um narcisista normalmente precisa se suprir de uma personalidade que pode ser também uma histriônica, que é a pessoa divertida, alegre, mas no fundo precisa estar servindo a todo mundo também, né? Sim. Então, é bem importante que as pessoas tenham esse conhecimento até para ir identificando sinais quando se aproximam de algum par. E isso não só nas relações conjugais, né? Porque de amizades também. Claro. As amizades sugam, a gente vê que às vezes a gente tem amizade que suga a nossa energia, que a gente está entregando tudo que tem para uma amiga, e aquela amiga, né, por vezes se sobrepõe por cima de nós, diz que tudo que ela tem é melhor, né? Então essa relação de amizade também pode ser bem adoecedora. E sinais, Fê? Como assim tu poderia falar pra gente um pouquinho sobre sinais? Vamos falar de sinais que os homens dão quando eles estão com algum problema mental, porque é um problema mental, né? Pessoa que chega a matar a outra, tirar a vida da companheira normalmente, né? Óbvio, feminicídio é isso, né? Como tu vê assim, o que tu pode deixar pra gente a respeito disso? Sinais. Então, hoje o que a gente percebe é que muitos homens têm alguma necessidade de controle. O controle de querer saber onde a mulher está, a roupa que vai usar, entender o que é melhor para ela. E isso não vem de uma forma agressiva. Esse controle vem de uma forma sutil. Inclusive, vou te trazer um exemplo. Ele é tão louco por mim que ele não deixa eu usar a blusa curta. Não, a saia curta. Isso eu acho que vai levando. Tu sabe que esse tipo de coisa ele ainda é perceptível para as mulheres, para algumas. Mas quando o homem começa a pegar o próprio Instagram e mostrar, olha que roupa bonita essa daqui. Eu acho que tu ficaria bem assim. Sinais sutis. Gente, é muito sutil. Começa com a sutileza. Eu acho tão bonito mega hair. Se tu não é uma pessoa que gosta de usar, ou eu acho tão bonito alguém que usa o cabelo curto, começando a validar mais um outro estilo e uma outra percepção que atende à necessidade dele e não à tua. Quer te transformar. Então, tu não é aquela mulher que ele está querendo. Ele não te aceita como tu é. Ele quer um troféu, ele quer te construir, é isso? Ou te desconstruir. Exato. E isso é tão sutil porque vem numa forma leve. Amor. No amor, gente. O que a gente acha que é, né? Mas tu não quer fazer, então, o teu cabelo, eu pago pra ti.
vem como um presente. Ai, tu já experimentou botar esses cílios? Eu posso pagar. Eu te dou de presente. E aí a pessoa vai se moldando, né, minimamente, gradualmente, ao que aquele indivíduo espera que ela seja. E quando a pessoa vê daqui a um tempo, ela já está totalmente transformada e fazendo pedidos grandiosos, para além daqueles que eram mínimos lá no início da relação. Só que isso é gradual, né? E aí, quando chega um momento que esse indivíduo não tem um controle sobre isso, pode gerar também essa agressividade. Sim. Né? Ah, mas como assim antes tu fazia, agora tu não faz? Tu sempre quis, agora tu não quer. Tu não me ama. Tu deixou de me amar. Porque agora isso acaba se transformando também em questões de provas de amor. Uhum. É uma distorção do que realmente é o amor. Porque o amor, ele é afeto, ele é acolhimento e não uma necessidade de tu suprir a falta ou o desejo do outro, principalmente quando vem com questões físicas, assim, né? Então, é bem importante que as mulheres fiquem atentas e que os próprios homens fiquem, porque às vezes os homens não estão se dando conta de que estão indo para esse caminho. Não se dão conta do caminho que estão, para onde eles estão indo. Então, isso é muito importante também, o dar-se conta do público masculino. Nós estamos em 2026. Tu acredita, Fê, que o machismo ainda é bem significativo na sociedade? Sim, todos nós somos machistas. Por mais que a gente tente escapar do machismo, nós viemos de uma estrutura que nos moldou com o machismo. Por mais que eu estude, queira sair desse e me perceba frequentemente, eu ainda me considero uma mulher machista, tentando toda vez sair, porque o machismo, ele é estrutural. E quem reconhece isso consegue se dar conta do quanto ainda tem influência dentro do nosso sistema. Dessa intenção do homem de ter o controle sobre a mulher, muitas vezes, de a mulher trazer, inclusive até nas próprias profissões, assim, das profissões onde as mulheres têm mais domínio, têm mais número de mulheres, né, trabalhando, serem as profissões de mais cuidado. Sim. E a dos homens, a de mais corporativa, de lideranças. Então, as mulheres dominam um mercado aí de enfermagem, educação, saúde. E os homens, muito mais engenharia, construção, finanças, mercado financeiro, investimentos. Então, o machismo, ele vem num contexto geral, nessa estrutura, tanto organizacional, eu diria, quanto numa estrutura de relação. Muitas vezes, essa questão do homem ainda trazer muito forte, até vou trazer isso, assim, que é uma questão que a gente precisa ressignificar no nosso contexto. Se eu tenho uma mulher, eu quero poder tocar nela a hora que eu quiser. Se eu tenho uma mulher, eu posso ter relação a qualquer momento, porque para isso que eu casei. E o próprio termo que os homens usam, né? Os homens usam minha mulher. Ela é minha mulher. A mulher não usa ele é meu homem, ou é meu esposo, meu marido, meu namorado, né? Agora, minha mulher é meio impactante. Torna essa questão da posse bem mais visível, assim, para quem escuta, né? A gente escuta e percebe essa questão da posse do homem sobre a mulher. Mas a gente está trazendo, tem dados assim significativos de uma ressignificação, uma transformação em relação a isso. Então, a gente tem ali alguns grupos que estão se moldando de uma forma diferente nessa construção da masculinidade. E daí é bem importante, né, para quem é mãe, para quem está aí educando os novos meninos, dessa importância de ter a ciência, né? A gente precisa ter a ciência do quanto que o machismo impacta nas relações futuras.
Importante. Porque se eu sou uma mulher hoje machista e educo meu filho sem ter consciência de que eu sou machista, eu estou educando o marido de uma próxima mulher no futuro. É um espelho, não tem como escapar. Se tu não deixar o teu filho lavar uma louça, a mulher dele vai ter que lavar. É, exatamente isso. E para além dessas questões, né, o homem terceiriza o cuidado da saúde dele para a mulher. É? Não é só a louça. Para marcar médico é a mulher que marca. Né, a mulher ali acaba tendo todo esse... Para cozinhar, para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, para ir na reunião da escola, tudo é a mulher. Tudo é a mulher. Só que hoje, a mulher tem a carga de trabalho igual ou superior ao do homem, na rua. E tem mais, é a jornada dupla que a gente chama, né? Jornada e tem dupla. mais os afazeres de casa, os filhos e a sua estética, o seu bem-estar que ela tem que cuidar. Porque a mulher tem que estar bem fisicamente, ela tem que estar bonita, ela tem que estar bem vestida, ela tem que estar com a unha pronta, né? Ela tem que estar pronta para sair com o marido em condições a hora que ele chamar. Tem que trabalhar também. São vários papéis, eu digo, né? Vários papéis que a mulher acaba exercendo. Então, como tu falaste, da jornada dupla, que eu acho que é mais tripla, quádrupla do que dupla. Infinita. Porque existem várias de nós dentro de nós. Hoje eu tô aqui falando contigo como psicóloga, mas daqui a pouco eu vou para casa e eu vou ser a mulher. Mas daqui a pouco eu preciso organizar a casa, então eu vou ser a mulher, mas a mulher que tem que dar conta do trabalho da casa. E aí daqui a pouco tem gente que vai ser a mãe, né? Então... A filha. A filha, daqui a pouco eu vou ver minha mãe e eu vou ser filha. Então, quantos papéis a gente precisa dar conta de exercer dentro de uma vivência, né? Quantos mundos existem dentro de nós? E ainda precisa, como tu falou, tá esteticamente bonita, perfumada, cheirosa, com a unha feita. E para servir também o marido, porque tu também é mulher, tu também é esposa, se é que, né, tu tem alguém, um companheiro ou uma companheira. Então, tu também quer ter aquele momento e também proporcionar para essa pessoa. Só que daí quando chega lá também já tá até cansado. Exatamente. E em tempos de rede social, a gente fica com uma carga bem mais pesada, né? Porque tu abre teu Instagram, as mulheres estão plenas, né? Como é que tu não vai estar plena também? Né? O teu marido abre o Instagram dele, ele tem ali mulheres lindas, maravilhosas, produzidas, né? Como é que tu vê essa questão nas relações? Isso tem um impacto muito grande, né? Depois que o Instagram, assim, redes sociais, enfim, teve esse alcance onde todas as pessoas conseguem enxergar, todas as pessoas, inclusive artistas famosas, assim, impecáveis, ou pessoas que trabalham com o corpo da área da saúde, enfim, a gente vê um nível muito maior de adoecimento das mulheres em relação a isso, dos homens em relação às questões financeiras. Sim. O homem já olha para um carro, como é que ele consegue, eu não consigo, enfim. Mas a gente olha para essas questões e sempre tenta trazer, e até dicas para as mulheres em relação a isso, né? Reforçar os teus valores. Vamos às dicas. Estamos com uma psicóloga aqui, especialista em saúde mental. Vamos às dicas. Então, a gente precisa sempre revisar os nossos valores. O que é que tem valor para mim? Porque a autoestima, Mel, ela não está conectada tanto 100% só à beleza. A autoestima, ela é o poder também nosso de produzir, de criar. Então, algumas pessoas têm a sua autoestima muito mais conectadas ou muito mais direcionadas à intelectualidade. Ou a autoestima está na necessidade de criação, de produção, ou de realizar uma arte. Então, a gente precisa olhar para dentro da gente também e entender os nossos valores.
Porque não necessariamente deve estar conectado à estética. Claro que todas nós queremos estar bem esteticamente, né? Mas a gente não pode usar esse único ponto como um fator principal. É olhar os outros pilares que também contemplam a nossa autoestima, que sustentam isso. Então, talvez para algumas pessoas a autoestima, a gente brinca muito assim da autoestima intelectual, que tem gente que compra curso, tá sempre se atualizando, pós-mestrado, doutorado. Então, aquela pessoa entendeu que para ela isso é importante, e que a comparação dela não vai ser fundamental assim com uma questão de estética, Ela vai talvez equilibrar os pilares. Então, é muito importante que tu entenda que te faz bem, para que não seja também consumido, o teu desejo consumido por uma ação externa. Senão a gente acaba se perdendo. Principalmente em tempos de IA. Eu posso colocar uma foto ali perfeita, linda, maravilhosa, Mas e pessoalmente? E o conteúdo? E a companhia? E a conversa? E o acolhimento? Isso tudo é que, na verdade, vale, não só a estética. Só que o primeiro impacto, ele realmente traz ali um balanço nas relações, eu acredito. Sim, é a questão do desejo, Sim. Onde está o desejo? E como essas relações estão se formando? Então, existe um número de comparação, assim, que é imensurável, E a necessidade de atender esse estímulo externo, que hoje essas necessidades da sociedade, Hoje a sociedade traz essa questão muito da perfeição, que é inalcançável. Mas eu acredito que tu colocou um ponto que é muito importante. Os valores são inegociáveis, os valores são o que realmente ficam, o que valem. Então, nós mulheres temos que nos valorizar, saber quem somos, saber dos nossos valores, jamais negociar isso e também aprender a ficar sozinha. Isso é importante. Aprender a apreciar ser feliz sozinha, companhia. Primeiramente, para depois fazer alguém feliz, Estar feliz com mais alguém também. Eu acredito muito nisso. Tu sabe que volta e meia eu peço para as minhas pacientes, os pacientes fazerem uma listinha, assim, o que tu reconhece em ti, O que tu reconhece em ti de coisas que tu te orgulha, para que isso seja validado cada vez mais, Tu sabe que tu é bom nisso, que tu é bom nisso, que tu é bom naquilo, E como é que tu aprecia, como é que tu avalia a tua própria companhia? A pessoa que está contigo, o que tu tens que essa pessoa te olha e valida em ti? Porque muitas vezes a gente também não vê, A gente não faz esse exercício de saber, não, eu sou uma boa amiga, eu escuto, claro. Eu sou uma boa companheira. Isso é importantíssimo, Esse homem tem que botar as mãos pro céu de estar comigo, E eu digo assim, tu tem que agradecer todos os dias a Deus por eu ter entrado na tua vida. Olha tudo isso aqui que eu sou de boa. Autoestima, autoconfiança inabalável. Não, é um exercício, porque senão a gente esquece. Senão a gente olha só para o que falta. Ai, mas a minha bunda não tem aquela celulite ali. Ai, mas agora eu tô com essa barriguinha aqui. Ai, mas eu não consegui me deixar o meu cabelo como eu queria. Então, a gente precisa reforçar, é um exercício diário, das coisas que a gente já, das características positivas que a gente tem e que podem ser ou não ligadas a estéticas, mas que a gente precisa reforçar o que é nosso, o que é bom. Porque senão se perde. Em meio a tantas redes sociais, a tanta comparação e venda de produtos, Porque isso é muito mais para também muitas vendas, Então, a gente acaba se perdendo um pouco dentro desse contexto hoje social. Perfeito, Fê. Que mensagem motivacional, assim, tu deixaria para as mulheres que nos assistem, para todos que nos assistem, na verdade,
relacionada a essa questão, então, tão grave do feminicídio? O que a gente precisa estar atento? O que tu deixaria aí pra gente? Pois é, esse é um tema super delicado, né? Mas a gente precisa entender que a gente precisa... O primeiro passo é querer, né? Eu quero estar bem. Eu quero me reconhecer enquanto mulher dentro dessa relação ou em todas as outras que eu estou. E sempre é importante a gente buscar ajuda, né? Então, se reconhecer como ser. Essa é uma ação que a gente precisa ter, assim, né? Nos reconhecer como ser dentro das relações. Eu acredito também, né, Fê, que a questão da permissividade. O que eu permito? Até onde eu deixo ir? O que eu deixo as pessoas fazerem comigo? É isso que vai dar o norte para os próximos passos, né? Então tem que ter ali um limite. Reconhecer o limite. Tu sabe, Mel, que a pessoa que tá nessa questão emocional fragilizada, ela não consegue reconhecer o seu limite. Imagino. Né? E aí entra aquilo que nós estávamos falando antes de começar o programa. Eu acho que a gente comentou antes sobre muitas vezes quando a mulher está numa questão de dependência, as amigas acabam se afastando. Sim. Né? O que acontece? Ah, mas eu tô te falando, amiga, que esse homem não dá pra ti, que ele tá te tratando mal, que tu não merece isso, mas a pessoa que tá na questão de saúde mental frágil e dependente emocional, ela não enxerga isso. Ela acaba, então, as amigas desistem e acabam se afastando. Ah, não, eu não aguento mais, eu já falei, então se tu prefere ficar com essa pessoa, tu que fique, eu tô saindo. E aí a pessoa que, a vítima, digamos assim, né, a pessoa que tá numa questão de dependência emocional, ela acaba perdendo a sua rede de apoio. E isso é muito grave. Até mesmo na família, né? Eu já vi casos que a família não se envolveu mais e que a pessoa se afastou também da família, porque chega um ponto que eu acho que a própria, digamos assim, vítima, né? Ela fica com vergonha também, né? Porque ela não consegue fazer aquilo que ela fala ou aquilo que ela sabe que deve fazer. Não tem essa força, né? É bem complicado. Mas nós vamos deixar aqui o @Instagram da Fernanda para que vocês conversem com ela, chama no direct, marca uma consulta, né, Fê? Isso. E aí tu vai ajudar a sair dessa situação, a também ajudar as mulheres a entenderem se estão numa relação tóxica ou não. Aos homens também, né? Tratamento dos homens, porque eles também precisam muito, né? Não é só a mulher que precisa. Sim. E eu quero te agradecer imensamente por ter vindo aqui conversar conosco, trazer aí o teu conteúdo. Quero te desejar muito sucesso nesse ano de 2026. Tudo de bom. Muito obrigada. Eu amei o convite. É sempre muito bom poder falar sobre esses temas sensíveis. Uma pena que isso exista, mas a gente ter o espaço para compartilhar e trazer um pouco mais de voz para as mulheres também, né? Perfeito. Em relação a isso, é gratificante. Obrigada por ter me escolhido. Obrigada. Eu quero agradecer também aos meus apoiadores, Maison Berrino, que cuida do meu cabelo e da minha maquiagem, doutora Bruna Ruas Irala, que cuida do meu sorriso, e a clínica Acutis, que cuida da minha harmonização facial. Um beijo e até o próximo programa BioWoman.